gravar e aí fica complicado. Certo? Agora, gravando a nossa aula, nós podemos começar nossas atividades para o dia de hoje. Então, nós vamos resolver os exercícios ou objetivos e também somatórios da página 83 em diante. Tá? São apenas 9 exercícios. Eu não sei se o tempo será suficiente para nós resolvermos todos os exercícios, mas pelo menos um número adequado deles a gente pode tentar resolver, certo? Deixa eu ver aqui, tem pessoas pedindo para poder entrar. Deixa eu ver, o Luiz Arthur pedindo para entrar, Gabriel Turque e o João Estivanelli, certo? Entrando agora na nossa aula. Então, o exercício de número 1 da página 83. Então, exercício número 1, página 83. Para quem está chegando agora, nós estamos começando a resolver os exercícios da página 83, tá? As atividades de história consolidando os saberes. Então, por favor, peguem um livro de história, a página 83, já estou ficando louco de tanto repetir aqui, certo? Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, exercício número 1, diz assim: diz Maquiavel que o príncipe deve reunir em si as qualidades dos animais, do leão e a raposa. Do leão, a força, a ferocidade para se garantir contra os lobos. A raposa, a astúcia e a inteligência para agir na hora exata. Juízo de valor à parte. Vargas é a personificação moderna e tupiniquim do príncipe perfeito. Então, a ideia do texto e também da própria charge é colocar Getúlio Vargas como um hábil político na estrutura do Brasil. Matheus Couto, vamos parar de ficar riscando a minha tela, por favor? Antes que eu te bloqueie, mande uma observação para a coordenação, tá ok? Foi sem querer, eu cliquei errado, Rony. Tá, aham. Certo? Então, aí, na imagem, nós temos o Getúlio Vargas colocando casca de banana na frente do Palácio do Catete, na frente do Palácio do Governo no Rio de Janeiro. Então, qual era a ideia de Getúlio Vargas? Destruir ou derrubar todos os seus adversários para que pudesse estabelecer um governo próprio, um governo centralizado. Então, a ideia de Vargas era uma centralização do poder, e diz o texto ainda assim. O texto e a caricatura da revista Careta realçam a astúcia de Getúlio Vargas em certas situações. Optava não pela força, mas por armadilhas que levavam seus adversários a escorregar, ou seja, ele acabava destituindo os seus adversários sem nenhuma estrutura de luta física, sem nenhuma estrutura de uma guerra civil. Assim, em 1937, ano da caricatura apresentada, foi empreendida uma manobra que permitiu fechar o Congresso, suprimir a Constituição em vigor, outorgar uma nova Constituição e não realizar eleições presidenciais previstas para janeiro de 38. O pretexto para isso foi a última coisa que nós falamos a respeito deste capítulo, que Getúlio Vargas ele é eleito indiretamente de 1934 até 1938, tá? Ele é eleito de forma indireta. E em 1938, tá? Janeiro de 1938, deveria ser realizadas novas eleições. Aí, em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe em cima dele mesmo e centraliza o poder nas suas mãos. E nós chamamos de falsa ameaça de tomada do poder pelos comunistas. O nome do plano era o chamado Plano Cohen. Tá ok? Portanto, resposta correta, letra C. O plano Cohen, a falsa ameaça dos comunistas tomarem o poder dentro do Brasil. Então, a ideia era que Vargas, ele era hábil, ele utilizava diversas
possibilidades para se manter e se colocar no poder. Então, em 1937, ele institui o chamado Plano Cohen, e a partir deste Plano Cohen, ele estabelece o controle da atividade política no Brasil. Ele permanece até 1945. E nós falamos disso na aula passada. Em 37, com o Plano Cohen, ele instala a ditadura, que vai de 37 a 1945. Só que isso, tá, é conteúdo para o nosso próximo capítulo, que nós vamos analisar acerca do Estado Novo de Getúlio Vargas, tá ok? Então, exercício número 1, resposta correta, letra C. Está marcado aqui na minha projeção, marca aí no seu livro texto, por favor. Exercício de número 2, da Universidade Estadual de São Paulo. Decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora. Por favor, nós falamos durante as nossas aulas de duas correntes ideológicas, duas correntes de cunho político que surgiram dentro do governo Getúlio Vargas. A Aliança Nacional Libertadora e a AIB. Tá? A AIB era a frente fascista dentro do Brasil, onde nós falamos que tinha o lema Deus, Pátria e Família, e havia também uma saudação, tá? Erguiam o braço direito em direção ao líder e gritavam Anauê, tá ok? E no braço esquerdo, eles andavam com uma insígnia do sigma, tá? Que representa o somatório para muitas expressões da física e da matemática. Então, era uma réplica, tá? Uma cópia quase que imperfeita do nazismo alemão na década de 30. Então, nós temos duas correntes ideológicas, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, Ação Integralista Brasileira. Então, em 1935, foi decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora. Seus membros, os não moderados, organizaram a insurreição comunista, que foi abafada pelo governo Getúlio Vargas. Assinale a alternativa que apresenta a ação política subsequente e relacionada à referida insurreição, ou seja, letra A proposta anti-imperialista e antilatifundiária ocorrida no programa ANL foi completamente abandonada. Não, anti-imperialista não, e antilatifundiária também não, manteve-se a mesma ideia, tá? Vargas, em proveito dos seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. Então, marca aí a alternativa B como alternativa correta. Vamos analisar o restante, depois a gente volta na letra B. 2 meses após a intentona, todos os políticos que aguardavam o julgamento foram colocados em liberdade. Não. Tanto é que, por exemplo, Luiz Carlos Prestes ficou 9 anos preso. Então, não foi logo após o julgamento, certo? Letra D. A campanha anticomunista das classes dominantes contribuiu para que Vargas abandonasse seus planos continuistas? Não. Contribuiu para que ele mantivesse seus planos de continuidade dentro do governo. Continuista quer dizer que manter a continuidade dentro do governo político do Brasil. Letra E. Os revoltosos só se renderam depois de proclamada a suspensão definitiva do pagamento da dívida externa, alternativa também incorreta, porque houve a manutenção dos ideais da Aliança Nacional Libertadora. Portanto, letra B. Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia o comunismo, inclusive vai bater juntamente com o texto, tá? Vai bater justamente com o texto do exercício número 1, que fala a respeito do Plano Cohen, a falsa ameaça dos comunistas tomarem o poder. Então, em proveito dos planos ditatoriais, explorou o temor que havia do comunismo. Na verdade, grande parte da população brasileira na época mal
sabia o que era o comunismo. Na verdade, até hoje, dentro da sociedade brasileira, muitas pessoas não sabem o que é o comunismo, tá ok? Se você perguntar para muitas pessoas de sem nível superior, ou algumas pessoas até que fizeram no ensino médio, ela não sabe definir adequadamente o que seria um Estado comunista, tá? Grande parte da população brasileira. E acabam associando o comunismo à marginalidade e a outros requisitos fundamentais dentro da própria sociedade. Então, letra B. Exercício 2, letra B, alternativa correta. Exercício número 3, Mackenzie, Universidade Luterana de São Paulo. Diz assim: Luiz Carlos Prestes fundou, em 1935, a Ação Nacional Libertadora, novamente um exercício sobre a ANL, Frente de Oposição ao Fascismo e ao Imperialismo. Fascismo, nós sabemos que era a ação da questão da valorização da figura do líder, do corporativismo, tá? E o imperialismo é a estrutura de dominação política do capitalismo, econômica, tá? A organização da dominação econômica do capitalismo, principalmente o capitalismo norte-americano, que se confrontavam no plano interno com a organização criada pelo escritor Plínio Salgado. Então, nós temos Luiz Carlos Prestes, da ANL, e Plínio Salgado, da AIB, da Ação Integralista Brasileira. Então, a Ação Integralista Brasileira foi declarada inspiração fascista, cujo programa político propunha. Nós temos que ver qual era a proposta da ação integralista brasileira, a ação do fascismo brasileiro. Então, diz assim, letra A, combate ao comunismo, certo. Extração de partidos políticos, certo, que aí viria somente o unipartidarismo, que seria a e B. Nacionalismo extremado, certo. Fiscalização das atividades artísticas, também certo. Então, pode ser que a resposta seja a letra A. Letra B. Instauração de um governo popular, governo popular, não. Aí já é a estrutura do governo comunista, então joga fora dentro da estrutura do fascismo. Então, o Estado onipotente, certo? Ampliação das liberdades civis, não, tá? Era o cerceamento das liberdades civis. Então, joga fora, letra B. Letra C, suspensão do pagamento da dívida externa, não. Isso era uma ideia dos comunistas. Ampliação das liberdades individuais, também não. Então, joga fora. Letra D, proteção dos pequenos e médios proprietários de terra, não. Combate ao comunismo, sim. Pluripartidarismo, não. Era unipartidarismo. O único partido que existiria dentro do Brasil seria a AIB. Como na Alemanha, só existia o Partido Nazista. A partir de 1933, o Partido Nazi torna-se majoritário e elimina todos os outros partidos, tá ok? E letra E, com o lema Deus, terra, trabalho e família, tá. Na verdade, não é Deus, terra, trabalho e família, é Deus, pátria e família, mas tudo bem, diz aí o trabalho relacionado às relações da própria terra. Nacionalização das empresas estrangeiras, não, é uma característica do comunismo, do governo das elites esclarecidas e reforma agrária, não. Elites esclarecidas, não. Reforma agrária, também não, porque era uma postura do pensamento comunista. Então, a e B propunha combate ao comunismo, extração dos partidos políticos, haveria somente um partido político, que seria a própria A e B, nacionalismo extremado, certo, que é a questão do corporativismo, e a fiscalização das atividades artísticas. Nenhuma outra alternativa pode ser, porque a maioria das alternativas apresentam elementos do comunismo. E o fascismo brasileiro era um combate ao comunismo, portanto, a gente marca a alternativa correta, letra A. Exercício 3, alternativa correta, letra A. Exercício de número 4. Deixa eu aceitar aqui.
Fernando Henrique acabou de entrar na nossa aula. O Fernando, você é o Fernando Dutra ou Fernando Xavier? Fernando Xavier, professor. Ah, então tá aqui, já tinha marcado errado sua presença aqui, tá vendo? Você entra só com o Fernando, eu falo para entrar com nome e sobrenome, para a gente marcar a presença correta de vocês. Então, o Fernando Dutra está com falta. Deixa eu apagar aqui. Bom dia para você, seja bem-vindo à nossa aula. Exercício número 4 do Exame Nacional do Ensino Médio. Se eu não me engano, esse exercício é de 2017, tá? No nosso livro-texto está marcado, se não me engano, 2017. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e no envolvimento das multidões, através de mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa um pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Esse mesmo Goebbels era o ministro de propaganda de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Atribui-se a ele a famosa frase dita assim: uma mentira contada várias vezes torna-se uma verdade. Então, não estou preocupado com a palavra em si, eu estou preocupado com o fim, com o objetivo que eu vou alcançar com o meu discurso. Isso nós vamos ver no próximo capítulo que nós vamos estudar, mas é sempre bom lembrar que Getúlio Vargas trabalhava com a questão da propaganda de massa. E o que é a propaganda de massa? É criar condições de dominação ideológica sobre os indivíduos. Como em sociologia, vocês estão estudando a indústria cultural. Então, a indústria cultural, associada ao mecanismo de propaganda, retira a capacidade crítica do indivíduo. E essa capacidade crítica, ela é sobreposta pelo poder de dominação da mídia. Então, era o que Getúlio Vargas fazia. Criavam propagandas, criavam frases, criavam slogans, justamente para dominar a estrutura intelectual dos indivíduos que compunham a sociedade. Então, o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, que nós vamos ver no nosso próximo capítulo, sendo fundamental a propaganda política, na medida que visava, letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do governo. Isso pode ser verdadeiro, porque quando Stalin, quando Fidel Castro, quando os grandes ditadores, o Mao Tse-tung e outros ditadores que vieram dentro da estrutura do globo, eles utilizaram o mecanismo de propaganda para manter a população sob controle ou para legitimar o seu governo, criar propagandas, como o próprio Getúlio Vargas criou no seu segundo governo, a célebre frase: o petróleo é nosso. Então, a partir daí, começa a formação de ideologias para dominar a população, mas o objetivo seria conquistar o apoio popular. Então, pode ser que a resposta correta seja a letra A. Por enquanto, a gente marca a letra A. Vamos analisar o restante. Tá? Letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Tá? Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas é uma afirmativa errada, porque a população não tinha participação nas decisões políticas. Na verdade, até hoje, não tem muita participação. Imagine na época de Vargas, lá na década de 30. Então, joga fora a letra B. Letra C, ampliar a oferta de informações públicas para a sociedade civil? Não, também não. Eu não preciso passar informações para a sociedade civil. Vou criar propaganda, eu vou criar elementos de dominação, eu vou criar instituições que são capazes de manter a minha sociedade sob controle, tá? Letra D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Por favor, não havia participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Inclusive, até os meios de comunicação
estavam a serviço do governo Vargas. É muito importante, tá ok? Getúlio Vargas vai utilizar o rádio como principal mecanismo de propaganda do seu governo. Tá ok? Pelo menos na década de 30 até a década de 40, o principal meio de difusão da ideologia do governo de Vargas era o rádio, as emissoras de radiodifusão. Tá? É daí que surge um programa de rádio que é presente até hoje. Eu não sei se vocês escutam muito rádio, não sei se vocês escutam, tá? Mas assim, existe um programa de rádio até hoje, onde acho que basicamente ainda continua como um mecanismo de divulgação obrigatória, que é a chamada A Voz do Brasil. Antes que ela foi criada, era a Hora do Brasil, dentro do governo Getúlio Vargas. A partir da década de 60, ela passa a ser chamada de a Voz do Brasil. Então, todos os dias, às 19 horas do horário de Brasília, as redes emissoras de rádio e de radiodifusão são obrigadas a sintonizar no programa do governo federal para divulgar as ações do governo federal. Por que isso, professor? Porque ainda existem algumas regiões no Brasil onde a televisão não alcança todos os setores da população, todos os lares da população. Então, muitos ainda vivem, por exemplo, em fazendas, chácaras, sítios, onde não há sinal de televisão. Então, o rádio é o único mecanismo de entrar em contato com o Brasil e até mesmo com o mundo. Tá? E a letra E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Não era alargar, tá? A ideia não era deixar uma população consciente a respeito do que o governo queria fazer, e sim mostrar para a população o que o governo estava fazendo. Claro que mostrando, mascarando, tá? Maquiando todas as ações do governo federal. Portanto, a resposta correta do exercício número 4 é a letra A. Tá ok? Opa, exercício número 4, letra A. Exercício número 5, Universidade Federal de Minas Gerais. Leia essas duas letras de samba comparando-as. Começa assim: eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho de ser tão vadio, perdão, tenho orgulho de ser tão vadio. Sei que eles falam, deixe meu proceder, e vejo quem trabalha andar no miserê. Tá? Aí tá, a questão é a seguinte, tá? O brasileiro sem trabalho que critica aquele que trabalha. Então, mesmo eu sem trabalho, eu não ando numa condição de miséria enquanto aquele que trabalha. Aí vem o segundo samba, diz assim: quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Antigamente, eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Digo bem, ou seja, como se fossem duas fases da vida de um indivíduo. O primeiro samba na malandragem, no oba-oba, na vadiagem. O segundo texto, o segundo samba, fala da mudança da postura do indivíduo, onde ele começa a perceber que sem trabalho ele não chega a condição nenhuma. Tá? E essa condição do trabalho é fundamental para que ele possa ter os seus benefícios e as suas condições de ser humano. Então, diz assim: a partir da leitura comparativa e considerando-se o período em que foram escritas, qual é o período, professor? Década de 30, início da década de 40, tá? Bem como os acontecimentos sobre o assunto. É correto afirmar que nas duas letras se torna evidente, tá? Nas duas letras se torna evidente. Então, diz assim, letra A, o aumento do poder de compra dos salários no período, com a garantia da estabilidade da moeda pelo governo, não. Não é uma questão de um aumento do poder de compra pelo aumento de salários. Então, joga fora a letra A. Letra B,
a liberdade criativa do artista popular, o que possibilita um debate aberto de temas polêmicos da realidade nacional? Não. Também não tem nenhuma relação direta com o texto, nem com o primeiro, nem com o segundo. Letra C. A adequação da produção musical urbana ao contexto político, caracterizado pelo crescente intervencionismo estatal. Pode ser que seja um pouco distante, pode ser que seja, tá? Porque fala a questão do trabalho, a questão da valorização do trabalho, que para garantir o futuro eu preciso trabalhar, mas não tem nenhuma certo intervencionismo estatal. Letra D. O crescimento da capacidade de poupança como consequência do poder de pressão e dos sindicatos autônomos. Então, não. Então, a resposta mais adequada, a letra A, o aumento do governo ao poder de compra com a garantia da estabilidade, não. Liberdade criativa, que possibilita um debate aberto, não. Letra C, a adequação da produção musical urbana no contexto político, é o mais adequado, caracterizado pelo crescente intervencionismo estatal. Então, seria a letra C, a alternativa correta, a mais adequada ao nosso texto. Apesar de ficar um pouco assim, um pouco em dúvida, mas assim é a própria adequação ao contexto político de Getúlio Vargas, às transformações do mercado de trabalho. Tanto é que nós temos que considerar ainda que em 1937 a consolidação das leis trabalhistas. Então, de 37 a 45, nós temos as chamadas CLTs, que nós vamos analisar também no próximo capítulo, ou seja, a concretização das leis trabalhistas. Então, agora, uma valorização do trabalho, muito importante o trabalho agora, para você poder obter todas as suas necessidades, suprir, todas as suas necessidades fundamentais. Exercício número 6. Universidade Federal de Santa Catarina. Leia o texto com atenção. Leia com atenção o texto transcrito a seguir. Desculpem, é um pouquinho grande, mas a gente vai tentar. Não era brincadeira. Todo mundo andava assustado depois do que aconteceu com o pessoal do hotel. Era noitinha, o 32º Batalhão de Caçadores, que foi organizado em Valença, no estado do Rio de Janeiro, no período da ditadura de Getúlio. Tinha chegado a 11 de abril. Estávamos no ano de 1939, o terreno para a construção do imponente quartel, que se edificaria no bairro do Garcia, já fora escolhido. Getúlio tinha dado ordens severas para que a grande campanha de nacionalização dos setores de maior concentração estrangeira. E Blumenau foi um dos pontos que primeiro sofreram exigências do ditador. Tinha sido fechadas imediatamente as escolas particulares e abriram-se escolas públicas por determinação municipal e estadual. A conhecida e excelente escola, que foi a célula renovadora dos métodos do ensino da escola nova no Brasil, a Neue Schule, transformou-se em ginásio Dom Pedro II. Tudo que era sociedade de cultura e de reação mudou de nome. Os jornais também. Aí diz assim: assinale as proposições corretas de acordo com a transcrição acima. 1. O texto refere-se às consequências da implantação da política de nacionalização em Blumenau imposta por Getúlio Vargas. Então, correto, tá? Não foi só em Blumenau, mas em todas as regiões do Brasil, o processo de nacionalização das empresas, principalmente aquelas empresas estrangeiras. A afirmativa 2. O texto evidencia uma ação concreta do Estado Novo, cuja marca foi o autoritarismo e o centralismo político, com o fechamento do Congresso e a extinção dos partidos políticos. Correto também. Marca a alternativa 2, correta também. A alternativa 4. A concentração estrangeira, a qual o texto faz referência, era composta por uma população de descendentes alemães,
frutos da primeira colônia alemã iniciada em Santa Catarina por Hermann Blumenau em 1828. O que você sabe a respeito da história de Santa Catarina para responder uma questão dessa? Então, ela é uma questão falsa, porque não foi a concentração estrangeira fruto da primeira colônia alemã, não foi a primeira colônia alemã, joga fora. Eu sei porque eu sou professor de história, então joga fora e dou aula sobre história de Santa Catarina, joga fora a letra 8, o número 8, que letra 8? Nossa, estou ficando doido. 8, considerando que se tratava de uma população que revelava dificuldades em falar a língua portuguesa, o novo Estado proporcionou nacionalização gradual através da implantação de uma rede de escolas públicas. Não, porque lá havia um grande número de imigrantes, mas se falava a língua portuguesa sim, então joga fora a número 8. 16. Em 1939, por ter considerável população de origem alemã, Blumenau foi alvo da política de nacionalização, enquanto que as demais áreas das colônias alemãs e italianas no sul do Brasil não sofreram qualquer intervenção na sua vida cotidiana. Sofreram, sim, toda a área de imigração, toda a região onde habitavam muitos imigrantes sofreram intervenção da ação do governo de Getúlio Vargas. Então, joga fora. Como em 1939 a população de origem alemã no Brasil havia aderido maciçamente ao diário do Partido Nacional Alemão, o nazismo, justificava-se a intervenção violenta do Estado Novo com o cotidiano dessas populações. Não, nada a ver. Muitos alemães lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina e no Paraná, eram de origem judia. Então, eles não aderiram diretamente ao nazismo. Então, joga fora. 64. Desde a sua fundação, a população dos núcleos de colonização alemã e italiana no Brasil recusou-se sistematicamente a admitir escolas públicas, preferindo as escolas privadas que ensinavam o alemão e o italiano. Então, não, a alternativa é errada também. Portanto, a alternativa correta, soma das alternativas corretas, vai dar 3, tá? Então, a soma das alternativas corretas, resposta, que letra, número 3, eu estou ficando meio doido da cabeça. Então, exercício número 6, resposta correta, número 3, a soma. Então, 1 e mais 2. Então, 0,1 mais 0,2 igual a 0,3. Então, a soma das corretas, total número 3, tá ok? Para a gente poder encerrar, praticamente faltam 3 questões, mas aí eu coloco a resposta para a gente poder ir já para a próxima aula. Então, vamos lá, vai dar 0,8 mais 16, que é igual a 24. O exercício 7, a soma 24. Exercício 8, alternativa correta, letra E. Por favor. Deixa eu marcar. O Bruno entrando justamente no final da nossa aula, mas o que vale é a presença dele, tá? Então, resposta letra E. E alternativa número 9, resposta letra A. Marca, por favor, letra A como resposta verdadeira. Certo? Bom, dito pelo não dito, a gente vai falando aqui. A respeito da nossa próxima aula de história, nós temos que fazer atividade avaliativa, tá ok? Eu vou fazê-la pelo Google Forms. Aí no dia da prova, no dia da atividade, eu mando o link para o Rodrigo vai mandar o link para vocês fazerem. E a gente vai estar ao vivo, tá? Acompanhando a resolução das atividades, caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém tenha algum problema na resolução das atividades, certo? Agora, eu preciso que vocês abram vossas webcams para eu confirmar a vossa presença, tá? Por favor, abram vossas webcams para confirmar a presença.
Vamos lá. Sofia Dibo, bom dia. A Isabela, bom dia. Ana Flávia, bom dia. Tá, Luana, bom dia. Bom dia. Augusto Benravel, bom dia. Tá, Lucas Chuck, bom dia. Fernando Xavier, bom dia. Um bom dia para vocês, tá? Eu vou terminar a aula agora, porque o professor Adriano professor. já vai entrar com a atividade avaliativa deles, tá ok? Mano, não Ô, tenho Ronei, câmera. eu tô Tá. aqui, só que eu tô sem câmera. Eu Não, também não tudo tenho bem, câmera, não. tranquilo. Tranquilo, você está falando, eu Certo. estou te vendo, eu estou ouvindo sua voz, certo? Então, para Beleza. vocês, um bom fim de semana. Aliás, temos aula à tarde, viu, Aragão? Temos aula à tarde, não vai esquecer de participar da aula. Então, para vocês, um beijo bem gostoso e já vou sair para o professor Adriano entrar, tá ok? Ô, Ronei, Oi. hoje à tarde não vai dar para ver aula, não. Ih, rapaz, vai começar, né? Mas tá bom. Liaura, beijo, Liaura, essa Daqui uma cara de hora eu sono vou aí. pro aeroporto, moço. Ah, Tchau, Eu também professor. não, Ronei. beijo, beijo. Vou encerrar a transmissão para o Adriano entrar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.